abençoe. E estou aqui também com um goiano quase mineiro que mora lá em Cristalina hoje, que é um grande amigo, conheço ele desde que era piquititinho. Eu quero que os senhores e senhoritas aplaudam o nome do Senhor Jesus aí, na vida do bispo Gesseni Bianco Vaz. Vem aqui, homem de Deus. Suba. Muito bom ter o bispo Gesseni aqui conosco. Foi pastor dessa igreja, foi supervisor nessa região, antigamente região do Triângulo Mineiro. Um grande homem de Deus que eu tenho o privilégio de, durante o ano de 2025, o Gesseni, nós caminhamos muito juntos, viajamos para alguns lugares para a glória de Deus. E convidei ele para estar aqui juntamente conosco hoje, ministrando essa palavra. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Pai Senhor, irmãos, uma alegria estar aqui com vocês, nesse serviço de profetizando o ano de 2026. O ano da colheita. Eu preparei 3 textos. Eu quero falar sobre a terra de Gerar. Sabe quem morava em Gerar? Como era o nome do rei de Gerar? O nome do rei é Amaleque. Amaleque não. Abimeleque. Era o rei de Gerar. Quem mudou para lá foi Isaac. E alguns inconvenientes aconteceu com Isaac. E depois que o problema resolvido, Isaac ora para Abimeleque e semeia naquela terra. O capítulo é o capítulo 26, o versículo 12 do livro de Gênesis. Está escrito assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou. Glória a Deus. E a Bíblia diz que esse Isaac ficou tão poderoso que o rei de Gerar pediu para ele sair de perto deles, porque sentiu ameaçado com a bênção de Deus. Nós estamos passando por um período que muitos analistas têm acompanhado e chamamos esse período de período pós-pandemia. A pandemia, ela trouxe um desgaste muito grande para a igreja. Um tempo de portas fechadas, de crentes em casa. Muitos, depois da pandemia, não voltaram para casa, não voltaram para a igreja. E nesses 3 anos que terminou em 2022, quando termina a pandemia, 21 ou 22, tá? No ano que terminou a pandemia, a igreja tem se esforçado. E na época da pandemia, houve uma grande semeadura. Por exemplo, eu fazia 2 lives por semana. Vocês também faziam? Quantas você fazia, pastor Paulo? 2 por semana. A minha igreja é 100 e poucos membros.
Lá em Planaltina era maior um pouquinho, mas não dava 200. Eu estava em Planaltina. E as nossas lives, eu recebia telefone da Bélgica, dos Estados Unidos, Portugal, Rio Grande do Sul, extremo do Nordeste brasileiro. Parece que uma vez, num culto, eu tive 1.600 participação. E eu pregava 2 vezes por semana. Quantas almas eu ganhei? Não sei se ganhei algumas, mas eu semeei. Sim. E a Bíblia diz que quando você anda andando e chorando, enquanto semeia. Naqueles dias era o dia da semeadura, não era dia de colheita, não era dia de pastoreio. O povo estava em casa, pastor Zé Eurípides. Como é que você vai pastorear? Muitos irmãos, aquilo é uma lembrança muito triste. Levava a Santa Ceia na casa dos irmãos. Eu, no culto de Santa Ceia, eu ia para a igreja 6 horas da manhã. Minha esposa levava almoço para mim, porque juntava 3 irmãos e eu dava ceia. Saía aqueles, vinha mais 2, eu dava ceia. Era o dia inteirinho. Não podia reunir ninguém, a polícia passava na porta da igreja. E nós, camufladamente, era tempo de semear, tempo de plantar. Faça uma pergunta para esta linda igreja. Quantas igrejas evangélicas tem em Uberlândia? Quantos pregadores do evangelho tem em Uberlândia? Quantas pessoas que nesse momento estão no monte, orando? Quantas pessoas que nesse momento estão evangelizando na rua, levando comida para mendigo? Quantas pessoas estão nos hospitais nessa hora? Quantas pessoas levando a palavra de Deus? Pergunto, aqui em Uberlândia, tem uma viva alma que nunca ouviu falar da palavra de Deus? Aqui em Minas Gerais, tem uma viva alma que pode comparecer diante de Jesus e dizer: eu nunca ouvi falar. Será que tem? Eu duvido. Será que aqui no Brasil, você quer ver uma coisa? As igrejas são abertas. Cadê a irmã da célula? As células estão abertas. Nós cercamos os pecadores, chamado evangelismo de saturação. Nós saturamos. Para onde o pecador vai? Não tem escape. Por todo lugar aqui do Brasil, aonde esse cidadão passa, ele passa na porta da igreja. Ele é vizinho de um crente. Ele liga a televisão, está lá um pregador. Ele liga o rádio, está lá um pregador. Ele liga o Facebook, quantos pregadores? Ele liga o TikTok. Você já viu o TikTok, como é que é cheio de profeta? Não segue não, que Deus quer falar com você agora. E quantas das vezes é verdade? E quantas das vezes o Espírito de Deus não fala aos corações? Então o Brasil, pastor Paulo Roberto, ele é uma nação semeada. Você pode ter certeza disso. O pecador no Brasil não tem escape. Aí vamos para a zona rural.
Pega uma estrada de terra. Você não anda 2 quilômetros se não passar na porta de uma igreja lá na roça. Está lá. Ah, vamos lá para a periferia, lá para os bairros. Lá que está assim, ó. Não, vamos, os ricos nunca ouviram. Vai lá para você ver. O que os ricos estão fazendo? As igrejas ricas estão fazendo. Então, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, e principalmente depois da pandemia para cá, ele sofreu uma disseminação, ele espalhou de uma maneira tal, ele é espalhado, está sendo espalhado, não tem ninguém para dizer, nunca ouvi falar, no Brasil não. Então, por isso, que agora, quem semeou, tem que fazer o quê? Tudo que se fez. A Bíblia diz, de Deus ninguém se zomba. É claro que num outro contexto, mas serve para esse também. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. E se nós temos feito como é que chama que eu falei? Live, as multidão. E se os pregadores têm um programa na televisão que chama Por Cima dos Telhados, a ousadia da igreja do plantar, semeamos e enchemos esse Brasil de Bíblia, de Evangelho de Jesus, de pregação. Somos uma nação de pregadores. Somos uma nação de igrejas que investe pesado em evangelismo. Agora é o tempo da colheita. Essa planta tinha 2 chuvas. Na nação de Israel, onde a maioria da Bíblia foi escrita, não é uma nação de grande chuva. Chove apenas 2 meses, quando muito 3 meses por ano. E eles têm 2 chuvas. As primeiras chuvas que eles chamam de temporã. E as últimas chuvas que eles chamam de serodia ou seródia. Uma é para nascer o que plantou e a outra é para granar o grão, para que haja colheita. Esse é um tempo. E aí Isaac plantou nas terras de Gerar. Ele não plantou na sua terra, ele plantou numa terra estrangeira. Eu hoje estava lendo um texto que eu queria ler em Oséias, capítulo 10, o versículo 14. Oséias 10 e 14. Ele fala sobre arar, preparar, sulcar. Eu achei bacana que eu tenho a Bíblia em espanhol que o Jonas me deu, ela fala rampar. Eu achei interessante. Manda lavrar um novo campo de pousio. Eu antigamente falava, as traduções mais antigas, falava pousio. O que é um campo de pousio? Sabe o que é um campo de pousio, irmão Pedrinho? É uma terra, é uma roça nova. É um chão que nunca foi cultivado. E acho que Deus tem nos abençoado. Temos semeado em muitos campos novas levas de sociedade. Quando você entra nas redes sociais e vê na reunião dos deputados federais, lá naquelas cenas políticas, é cheio de crente, deputado levantando com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho, lá nos senadores também pregando o Evangelho, em todo lugar.
concluo. O Brasil está semeado. Agora precisa de vir a época da colheita. Aí Jesus falou uma coisa interessante. Lá no tanque, no poço de Jacó, esperando os discípulos, que foi na cidade comprar uma refeição, e agora chega a mulher samaritana. Conversa vai, conversa vem, os discípulos chegaram. E aí, Jesus? Aqui está a comida, come logo, em vez de estar conversando com essa mulher aí. Aí Jesus falou, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Vocês dizem que falta 4 meses para começar a colheita. E eu vos digo, levanta os olhos e vede os campos. Estão prontos para a colheita. A seara da terra está madura. Não é aquela que Jesus vai colher lá no dia de Apocalipse, não. É agora. O Brasil está maduro. A palavra está pregada. Essa terra brasileira está semeada. Nos finos condomínios, na periferia, no bairro nobre, nos estudantes, nos universitários, em todos os lugares. Essa terra, aí a Bíblia diz que essa terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é um tempo agora de nós levantarmos para a colheita. Glória a Deus. A chuva seródia. A colheita é interessante. A colheita, quando o fruto está maduro, você não vai lá na sua lavoura e colhe a porção para o almoço, não. A colheita você tem que colher tudo. E quando você chega em casa, aqui vai um recado. Tomara que não tenha nenhum desengrejado aqui, mas se tiver, escuta. Escuta. A colheita ela é feita com a palha. Cristalina, a cidade que eu moro, está sendo um dos maiores município produtor de trigo do Brasil. É trigo que eu nunca tinha visto lavoura de trigo, mas é trigo que não acaba. E se você colhe o trigo, você tem que separar ele da palha. Você tem que sacudir ou passar num batedor para fazer a debulha. A igreja colhe e separa a palha, o pastoreio que o desengrejado não tem. Pode falar glória a Jesus? O pastoreio que o crente em casa não tem. O pastoreio que o zombador da igreja não tem. Nós hoje é cheio de zombador da igreja. Mas a colheita feita pela igreja, o trigo vem na palha, mas quando chega aqui ele é debulhado. A Bíblia diz que, como é que é aquele negócio do Salmo 1? Recolhe o trigo. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. Aquele é um processo de colheita. Você fazia colheita, pegava o grão e jogava para cima. A palha é maneira, o grão é pesado.
O vento bate na palha e separa ele. E ele fica puro. A igreja tem que levantar para colher. Para fazer os montões. Os montões, pastor Paulo. Eu admirei o que Davi Ramires falou na convenção da região sudeste, lá em Caldas Novas, você estava lá. Sábado de manhã. Lembra o que o pastor Davi Ramires falou? Pensa no 1 milhão de igreja. Eu não assusto muito. Mas aquele dia eu fiquei confuso para danar. Plantar 1 milhão de igreja. Cabe no Brasil? Perfeitamente. Esse é o tempo da colheita. Esse é o tempo. O Brasil está pronto para a colheita. Para nós arrebanhar pessoas. E entupir as nossas igrejas de gente. Reunião o dia inteiro. Das 7 às 9, das 11 ao meio-dia, das 3 às 4, das 7 às 10. Para que quando Jesus voltar, tenha uma igreja viva. Aí Jesus vem buscar a sua noiva. Vem buscar uma noiva feia? Pensa nisso. Jesus vem buscar uma noiva linda. Preparada, ataviada como noiva para o seu noivo. Eu penso, pastor Paulo, falo isso aqui agora, acho que Jesus vai vir no melhor momento da igreja. No momento da colheita. No momento do fruto, no momento da exaltação, no momento do glória a Deus e aleluia, do momento de todo mundo falar a paz do Senhor. Quem leu sobre 1904 no país de Gales? Um livro que chama Quando o Espírito Veio. 1904, houve uma colheita do país de Gales. Já leu? Sabe o que fez? A cerveja apodreceu na geladeira. O uísque, ninguém bebeu mais. As rinhas de galo, que era um esporte, acabou tudo, nunca mais o galo brigou. Até o futebol acabou na Escócia. Virou um país de glória a Deus e aleluia. Mais de 100 anos, a Escócia ainda é abençoada por Deus, pela grande colheita. Esse é o tempo agora de nós levantar. Estava falando ali no podcast com o pastor Paulo, o que a Bíblia diz? Crie, e eu quero profetizar. Tem 3 jeitos de você profetizar. O Isaac, quando ele viu a terra, ele colheu 100, ele plantou naquela terra. E cada semente produziu 100. Ficou mais poderoso do que o próprio Abimeleque. Deus tem bênçãos para nós. Deus tem vitória para nós. Daqui um dia, nós temos que fazer mais células, porque o templo não vai comportar. Glória a Deus. Nós temos que aumentar, arrancar as estacas da nossa tenda e aumentar as cortinas. Cada crente, em 2005, eu li a estatística de 2005, quando a China batizava 25 mil pessoas todo dia nas águas, num país proibido, a China batizava 25 mil todos os dias. Nós somos uma nação livre.
E esse é o tempo de nós aproveitar, deitar e rolar. Somos livres, uma nação livre, para pregar o Evangelho. Vamos à colheita, irmãos. Glória a Deus! A colheita é nossa. O Senhor está conosco para nos abençoar. Nós plantamos e quem planta, colhe. Nós plantamos. Durante a live, na época da pandemia, a obra de Deus não para. Semeada está. Agora é a colheita. Sabe de uma coisa? Tem 3 maneiras de profetizar. Uma das maneiras de profetizar é assim, ó. Assim diz o Senhor: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isto é uma profecia. Está escrita. Aquela profecia por ofício, aquela acabou. Como Ageu, como Naum, Neemias não, Isaías. Aquela durou até João. Mas a profecia da Bíblia está conosco. A palavra de Deus fala conosco. 2, profetizar pelo dom espiritual. Aí é o dom, é o sobrenatural de Deus. Sabe o que é, Carlos? Carlinhos, cadê você? Está aqui. Carlos, eu vi muitas coisas. Vi como é ser pastorear com o dom da profecia. A minha querida Maria Chave, que eu vou vê-la na eternidade. E vou abraçá-la. E falar para ela, eu também vim. Algumas vezes, entrava pessoas aqui, e ela dizia, você está passando por isso, isso, isso e isso. Isso é revelando o segredo do coração. Isso é o dom da profecia. É aquele que traz para fora o que está oculto. Esse é o dom da profecia. Não é ofício, é o dom da profecia. E a outra maneira é a profecia do coração. E eu quero profetizar do coração. Lembra? O profeta Isaías chega perto de um tal de Acabe. Acabe é um mau caráter para danar. Foi rei Acabe, escuta as minhas palavras. Não era a palavra de Deus não, a palavra dele. Segundo a minha palavra, não vai chover e nem cair orvalho por 3 anos e tanto. E saiu e foi embora. Para onde ele foi depois? Ribeiro de Querite. Fazer o quê? O Tiago responde. Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas que nós. Orou por 3 anos e 6 meses, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Por que ele orou? Porque era a palavra dele, não era a palavra de Deus. E ele orou pela palavra dele, a profecia do coração. Depois ele orou de novo, e Deus mandou chuva. Então, quando você profetiza do coração, você ora. Aí a Bíblia diz, crie. Por isso, falei. Uau! Vamos junto? Crie. Por isso, falei. Diz, cremos.
Por isso, falamos. Assim diz o Senhor: eu vou fazer a colheita, a tremenda colheita. Nós vamos ter muitos problemas, santos problemas. Examina mais irmãos para o ministério. Contrata mais auxiliares. Assalaria mais gente. Você imaginou essa igreja com 3.000 pessoas? Com 4.000 pessoas? Você imaginou 50.000 membros da Igreja de Deus em Uberlândia? No universo de 800.000, 50.000 é nada. Não dá o dízimo. Mas põe 50.000 junto para você ver que estrago que você faz no reino das trevas. Põe 50.000 crentes ajoelhados, de cedo até meio-dia, para você ver se não cai fogo do céu. Nós sabemos o caminho, irmãos. Difícil é andar nele, mas nós sabemos o caminho. Sabe ou não sabe? Nós sabemos o caminho. E essas almas estão sequiosas. Quer ser colhida logo. Para fechar, pastor Paulo. Se não colher depressa, a colheita perde. Vem a próxima chuva, ela nasce no cacho, ela não é proveitosa. Se vem a próxima chuva, as ervas daninhas e os animais selvagens devoram a nossa messe. Precisamos. Um hino antigo da harpa dizia: jovem, desperta e faz-te pronto. Venha logo. Venha atender o chamado. Como que é isto? Sabe? É eu e você trazendo para a casa de Deus. Quem anda chorando enquanto semeia, o que acontece quando volta? Volta com alegria, trazendo seus feixes, seus molhos. Com alegria. É tempo de cantar. O tempo da colheita é tempo de cantar. Tempo da colheita, as moças dançavam nas vinhas. Via a irmã adorando a Deus aqui. Isso é tempo de colheita. Tempo de colheita é tempo de lindas músicas. Tempo de colheita é tempo de celebrar. Tempo de celebrar. Tempo da colheita. É tempo de ensinamento, de discipulado. É tempo de batismo nas águas. É tempo para a igreja de Deus. E é tempo para o povo de Deus, não só da igreja de Deus. Uma coisa eu sei, esse Brasil está semeado. Esse Brasil está pronto. O povo está sedento. Jesus é muito melhor que o uísque. Jesus é muito melhor do que maconha. Jesus é muito melhor do que demônio. Jesus é muito melhor do que imagem de escultura. Jesus é muito melhor do que superstição. Jesus é muito melhor do que adultério. Jesus é muito melhor do que fornicação. Jesus é a luz. É a verdade que liberta. Jesus, eu acho bom, eu faço uma lista, Kelly,
Quem é Jesus? De A a Z. Quem é Jesus? Com a letra A. Quem é Jesus? O Alfa. A letra B. Quem é Jesus? O bendito que veio em nome do Senhor. A letra C. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A letra D é o Deus forte. A letra L é o Manuel. Quem mais? A letra F, ele é o Filho de Deus. A letra G, ele é o galardoador dos fiéis. Glória a Deus. Isso é Jesus. E a letra H, ele é o honrado das nações. E a letra I, ele é o incomparável Senhor. E o J, ele é Jesus, o nosso Salvador amado. E o I, e o L, ele é o leão da tribo de Judá. E o M, ele é o Messias de Deus. E o N, o Nazareno. Depois do N é o... Quem é o O? O ômega, a última letra. O A, ele é a primeira letra do alfabeto. O ômega, ele é a última letra do alfabeto. E o P, ele é o quê? O pastor da... esse aqui nós temos que repetir junto. É gostoso. O P, ele é o quê? O pastor das ovelhas. Lindo, né? Me dá vontade até de encostar a cabeça e fazer Não dá? Parece que é carinhoso o pastor das ovelhas. E o quê? Ele é o querido dos povos. É o nome que todo mundo, ele é o querido. Depois do que vem? Ele é o Rei dos Reis. Glória a Deus! E o S? Senhor dos Senhores. E o T? O Todo-Poderoso. Tem mais alguma letra? O ungido de Deus. Jesus não é o único, ele é o unigênito. Sabe que tem uma diferença de único para unigênito? O único não é unigênito. Unigênito é o único da espécie. Não tem outro. Jesus não tem um irmão. Jesus não tem primo. Jesus não tem descendência. Ele é o único da espécie. Ele é o unigênito de Deus. Ele é o ungido de Deus. Depois do U, é a verdade que liberta. Nossa, mas é bom, né? Eu sinto as cadeias quebrando. Ele é a verdade. Aonde o nome de Jesus chega, as verdades vai caindo, vai quebrando. As algemas quebram, rapaz. Aleluia! A colheita é feita. STUV. Alguém diz que se Jesus fosse nordestino, ele seria o xodó do Nordeste. E o Z. Lembra quando ele entrou na casa de Deus? O que Jesus fez na casa de Deus? Derrubou a mesa dos cambistas, expulsou os desordenados, porque o zelo da sua casa me consome. Ele é o zeloso da casa de Deus. Ele é tudo. Todo mundo combina com Jesus. Todo mundo gosta de Jesus. Jesus cabe em qualquer casa. Na mansão do seu doutor,
na choupana do homem mais pobre do mundo. Ele cabe em toda classe financeira, social, política. Ele cabe em todos. E nós somos os instrumentos. Qual que é de Jesus? Sabe o que Jesus falou? Diz que tem alguns textos na Bíblia, o Jonatas, que está mais afiado no grego e no aramaico, mas tem alguns textos na Bíblia que diz que eles, para o português, não soa do mesmo jeito. Por exemplo, disse Jesus, ide pregai o evangelho. Dizem que esse texto não está correto. Olha que interessante. Esse texto não cabe para toda a igreja. Não, tem um pastor, tem um diácono, tem os evangelistas. Não. Diz que Jesus falou o seguinte: indo, não ide. Indo por todo lugar, prega o evangelho. Significa que se eu for lá para a casa do Claudinho, quantas casas eu vou passar na porta, Claudinho? Todas elas cheias de gente. E eu tenho que pregar o evangelho para elas. Pregar o evangelho não é sermão. Isso aqui não é pregação do evangelho, isso aqui é pastoreio. Pastoreio é diferente de pregar o evangelho. O que é pregação do evangelho? Vem cá, Claudinho. Descola o menos um pouquinho aí, por favor. Libera aí, Kelinha, menos um pouquinho. Pregar o evangelho. Levantamos cedo, vamos para o serviço. Bom dia, seu Cláudio. Bom dia. Deus tem um plano na sua vida, rapaz. Estou orando por você, hein? Queria te convidar para você ir numa igreja sábado. Isso é pregação do evangelho. Cláudio sai por ali, encontra com um amigo, fala, rapaz, aquele pastor daquela igreja bonita ali, pensa na igreja bonita que eu pastorei. Aquele pastor daquela igreja bonita ali, me chamou para me ir lá. Vamos lá. Isso é pregando o evangelho. É de um a um, até a última casa. Glória a Deus. Obrigado, irmão Cláudio. Tem momento que você põe um carro de som na rua, mas não é isso. A pregação do evangelho é todos os crentes trazendo mais um. Amanhã, se você trouxer mais um, e se depois da manhã, quem veio amanhã trouxer mais um, você está com problema. Se a igreja entender isso, nós vamos fazer a colheita. Não espera, vamos trazer aqui. Olha, os cantores aqui, você... Caramba, irmão, que música bonita que você faz. Que bênção. Vamos trazer aqui, quanto custa um cantor famoso? Eu levei uma cantora famosa, 2019, gastei R$70 mil. Fechei a rua, levamos 2.500 pessoas, ninguém aceitou Jesus. E foi setentinho assim, ó, uma depois da outra. Sabe, se nós entendermos a colheita, não precisa de gastar tanto. Não, uma vez por outra você traz alguma pessoa para cantar bonito, para nós adorar a Deus junto, mas não precisa. Não precisa de pregador famoso. Não. Não precisa dessas coisas.
traz todo mundo, traz aleijado, porque você sabe o que vai acontecer? Paulo, minha vontade é amanhecer pregando aqui para vocês. É claro que eu não vou fazer isso, mas se você ficar aqui perto de mim, Paulo, se o senhor ficar aqui perto, eu fico intimidado, pode vir. Então, se nós entender o que é a colheita, é cada um de nós nos disponibilizando, sentindo amor pelo perdido. Deus vai te dar dons. Quantos dons precisa? 9. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, os maravilhosos dom de curar os enfermos. Tem muita coisa para contar. Eu era pastor nessa igreja, e um dia tinha um irmão aqui chamado Zacarias Nunes, irmão do pastor Natanael, lá do Isote. Irmã Maria Chave, minha querida Chave, que não está mais conosco. Nós fomos visitar Rogério, lá no Moarama. Rogério é aidético, leproso. Não tinha um lugar naquele homem. Eu fiquei ofendido. Falei, um doente desse jeito não pode mostrar para ninguém, não. O cara é horroroso. Nunca vi uma coisa, Zezinho, tão feia daquele jeito, sabe? O cara era tão magricela que os dentes dele mostravam quase por aqui, ó. E quando eu fui orar, para quem sobrou para pôr a mão? Eu, claro. Encheu minha mão de óleo e azeite. Quando eu toquei naquela cabeça, parece que ele tinha uma areia grossa na cabeça. Me deu a maior angústia do mundo, orando por aquele cara, com a boca aberta, a língua para fora, muito horroroso. E eu vim embora, morava aqui no fundo, entrei para o banheiro, a vontade era jogar aquela roupa fora, de medo da AIDS. Tomei banho muitas vezes. Sabe o que aconteceu? Dom de curar os enfermos. Um dia, eu estava nesse barracão aí, fazendo alguma coisa. E o Oripão, seu primo, chegou com um homão, nos 2 metros de altura, rapazão forte e bonito, e falou, pastor, você conhece esse rapaz? Conheço muita gente, mas não estou lembrado. Aí ele falou, sou eu, pastor. Aquele dia que vocês foram lá, nós fomos levar comida para ele também. Jesus me curou. Ele falou, está aqui os exames. Não tem HIV mais não. Com todo o meu medo, com toda a minha angústia, o Espírito estava em mim. Tinha disposição de amar aquelas pessoas. Tinha disposição para ir abraçá-lo e ir atrás onde estivesse. Esse é um tempo de dons espirituais. Dom de curar os enfermos. Os dons de operação de milagres. Dom da profecia. Dom de discernir os espíritos. De falar em várias línguas. E a capacidade para interpretá-las. As melhores ferramentas é o Espírito Santo já nos deu.